E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Amigo inscrito disse: Tarcísio, vou pegar minha placa solar e vou ligar direto aí na minha bateria. Vou carregar sem controlador de carga, porque eu sei que a tensão aí dela é mais alta, mas quando bota carga diminui, aí não tem perigo para o meu banco de bateria. Vou economizar esse dinheiro com um controlador de carga. Posso fazer isso? Na verdade, eu já vou começar a fazer. O que é que você acha? Vou te ensinar aqui, amigos do canal, o que ocorre quando você faz esse tipo de ligação. De forma técnica, você vai ver toda a explicação e tudo o que acontece e que pode acontecer quando a gente pega as nossas placas fotovoltaicas e ligamos direto na bateria sem o controlador de carga. E, para você que é inscrito no canal, se prepare. Falando sobre essa plaquinha aqui de pequena potência, a gente sabe que eles vendem prometendo uma potência maior e ela é bem menor. Mas temos também o elemento X, que melhora aí o desempenho dessas plaquinhas. Pergunta aí, Tarcísio, o elemento X. Em breve outro vídeo no canal. E antes, voltando ao nosso tema principal, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar com um salve com a galera lá no final do vídeo. E taca o like, taca o like. Ô bicho ousado, na hora do like o bicho faz zoada. Vamos agora aprender aí no quadro tudo sobre essa ligação de placas solares diretamente no banco de baterias sem controlador de carga. Vamos lá, pessoal, de forma aí rápida e objetiva, explicar o que é que acontece quando alguém pega uma placa solar fotovoltaica e liga diretamente a placa aos polos de uma bateria sem a intervenção de um controlador de carga ou de um simples regulador de tensão. Para isso, para entender o que é que vai ocorrer, a gente precisa saber algumas coisinhas. Que primeiro, a placa solar fotovoltaica tem dois tipos de tensão, que é a tensão VMP e a VOC. Uma tensão VOC é a tensão máxima aí quando os fios delas não estão conectados aí a algum circuito. É a tensão em aberta, que geralmente é maior, e a tensão aí quando está em circuito fechado, que é a VMP, que é quando ela está conectada em um controlador de carga e ela tende a ser menor. Já temos essas duas tensões aí na placa fotovoltaica. Importante também você saber que o controlador de carga, ou MPPT, ou alguns PWMs, eles têm como função aí precípua ou principal regular a tensão que vai da placa ao banco de baterias, e o mínimo que a gente espera de um bom controlador é que ele faça essa tensão trabalhar em dois estágios, que chamamos em dois estágios de recarga, que é o estágio onde vai ocorrer a recarga da bateria e após a segunda etapa, se chama aí etapa de flutuação, que a gente vai manter a bateria com uma determinada tensão sem forçar aí as suas placas de chumbo ou as placas de absorção aí que presente nas baterias. Porque não é o intuito dessa aula, mas vou dar uma pincelada aqui para vocês. Se a gente mantiver uma bateria dessa durante muito tempo em determinada tensão, a estrutura dela interna vai se deteriorando mais rápido. Outra informação importante aqui para vocês entenderem o processo que vai ocorrer aqui quando ligar essa placa direto na bateria é quem já prestou atenção aí nos seus controladores de cargas. Muitos deles você consegue extrair duas informações importantes aqui no visor do displayzinho do seu controlador de carga, que aí você consegue ver a voltagem do painel fotovoltaico e a corrente que vem do painel fotovoltaico e a voltagem que está indo para o banco de baterias e a corrente que está indo para o banco de baterias. E aí você vai conseguir entender esse processo aqui que vai ocorrer.
E já adianto, vocês já notaram que sempre essa tensão aqui dos painéis, que é bem mais alta, quando o banco de baterias está descarregado, que está drenando uma alta corrente, ele tende a diminuir. Isso é por causa daquela tensãozinha VOC. Quanto mais se exige corrente do circuito, a tensão lá das placas fotovoltaicas da entrada aqui vai cair. Agora, sabendo dessas informações, preste atenção o que é que vai ocorrer. Nós pegaremos aí uma bateria de exemplo de 12 volts, tanto faz automotiva quanto estacionária. Para esse exemplo aqui não faz diferença alguma. E aí a gente pega uma simples plaquinha de 150 watts, que produz aí 18 VMP, volts, 21 volts VOC, com mais ou menos 8,3 amperes. E aí a gente vai ligar direto aqui a placa na bateria sem um controlador de carga. De cara, o que é que o amigo inscrito vai fazer aí com que ocorra nesse circuito? A tensão VOC vai despencar. Nesse caso aqui, mais drasticamente, porque ainda está sem um controlador de carga. Então, se essa bateria aqui tiver, por um exemplo, descarregada aí com seus 12 volts, essa placa, ao ligar aqui, essa tensão do painel fotovoltaico vai despencar. Por quê? Porque a bateria está descarregada e ela vai drenar alta corrente aqui do painel. Como o painel não vai suprir tanta corrente a ser requisitada pela bateria, a tensão vai despencar. Ou seja, durante uma boa parte do tempo, você vai botar um voltímetro aqui e vai medir a tensão nos polos da bateria, e você vai ver que a tensão ela vai estar um pouquinho maior do que os 12 volts. Ela vai começando ali fazer uma recarga, vai mandar o que puder de corrente para essa bateria, mas com a tensão lá embaixo. E ao longo do tempo, quando essa corrente for sendo absorvida pela bateria, nós vamos ter aí o fenômeno do crescimento aqui da tensão, da diferença de potencial, que é a tensão em volts dessa bateria. E ela, quando for carregando, a tensão vai subindo. Quanto mais ela vai carregando, a tensão dessa placa vai ficando aliviada, porque já está sendo absorvido menos corrente e a tensão vai subindo. Subindo, até chegar aqui. Vamos ter todas as tensões. Vai passar pelos 13,8, dado de flutuação. Vai chegar nos 14,4, a tensão de recarga. E a partir daqui a gente começa o lado perigoso. A nossa armação aí dessa bomba. O cara montar um negócio desse aqui, dependendo de como ele utilizar aí, deixando essa placa carregando a bateria sem estar drenando com outro circuito usando a bateria, essa tensão vai subindo e a própria bateria, quando a corrente que for absorvida chegar aí no seu nível máximo ou bem próximo aí do máximo, que essa tensão for passando aqui, ela vai passar pela tensão de equalização, e o limite dessa tensão vai se equiparar ao limite aí de produção da VMP da placa. Ou seja, perto de 18 volts nós vamos elevar uma tensão a um nível perigoso, a um nível que pode danificar e explodir essa bateria aqui, se ela ficar ligada direto nessa placa, recebendo essa tensão, recebendo essa corrente, e ela vai ocorrendo aí a carga dela e elevando a tensão até chegar na tensão máxima VMP da placa. E aí vocês já imaginam uma bateria que geralmente carrega até o máximo aí 14,4, e algumas com a tensão de equalização, que pode no máximo passar um tempinho aí com a tensão mais elevada, chegando a 15,2 volts, recebendo tensão contínua maior do que essa tensão de equalização, chegando aí aos 18 volts. Então vão matar completamente essa bateria, tendo ainda um risco de explosão dessa bateria. Ou seja, nós recomendamos que ninguém faça esse tipo de ligação, porque é muito perigosa. Deu para entender o que ocorre aqui? A elevação da tensão gradual até chegar em níveis perigosos. Chegou, meu povo! Um momento aí mais animado do canal. Quando não tem um salve, lá no vídeo do canal Reserva o Povo. Rapaz, cadê o
salve. Aqui tem salve. Vamos ver quem foi os amigos que garantiram o seu salve. Cadê ele? Cadê o bichinho? Cadê o mais querido? O sino badalo, mais popularmente como o sino das cabritas. Ou não? É o sino do canal. Para poder a gente falar com os amigos aqui no Salve com a Galera. Vamos ver quem foi que chegou ligeiro, que nem foi no meio da mata. Hoje um super salve. Vamos trazer aí um grande salve para o amigo Fábio Neves de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Chegou e garantiu o seu salve. Nosso amigo aí também, ó, o Ivaí, de São Mateus do Espírito Santo. Tarcísio, quero meu salve. Sou eu, rapaz, Ivaí e São Mateus do Espírito Santo. Chegando junto. Nosso amigo aí, José Maria Oliveira Mendes, de Santa Rita, no Maranhão, também garantiu o seu salve. Chegou junto ligeiro. Caba bom. Quem mais aí? Nosso amigo Caba bom, Eduardo, pediu também o salve. Disse: ó, eu quero o meu salve para Eduardo, uma pessoa na Paraíba. E manda um grande salve para meus filhos, para Gisele e para o Caleu. Oi. Um grande salve ao menino, pra Gisele e para o Caleu, filho aí, nosso amigo Cababum Eduardo de João Pessoa, na Paraíba. Grande abraço. Nossa amiga aí, Adilson de Blumenau, Santa Catarina também. Assim, quero meu salve. Manda um abraço aí pro pessoal de Blumenau. Já tá aí com um grande salve. Quem mais? Nosso amigo Edson, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, também garantiu o seu salve. E para fechar esse chave de ouro, nosso amigo João Batista, lá de Recife, Pernambuco. Oi, João Batista, Assis do salve. Lá teve outro salve para ele. Cadê meu salve? Teve salve que tu não assistiu, homem. Valeu.